7 pecados capitais. E hoje eu escolhi a inveja. Diga misericórdia. Abram 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Se por acaso, no decorrer dessa mensagem, acontecer algo que pareça com você, é uma mera coincidência. Viu? É uma mera coincidência. Se você se encontrar nessa mensagem em algum momento, não se irrite. É Deus quem está falando. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Quem encontrou vai ficando em pé, por favor. Quem não encontrou, pesca do vizinho, para a gente passar a noite aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir? Em tudo. Mas está fraco. Vou dar mais uma oportunidade a vocês. Em tudo dai graças. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos inspira, que nos ensina, que nos ajuda a sermos gente, a sermos pessoas de bem, a sermos pessoas segundo o teu coração e parecidos com Cristo Jesus, que é a nossa meta. Assim seja, Senhor, que tu nos ensine nesta noite, que tu nos toque com o teu poder e com a tua graça. Me unge e me capacita para falar o que é teu. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Pode sentar, queridos. A inveja. A inveja faz com que olhemos as pessoas de baixo para cima. Você já viu uma pessoa olhando para outra de baixo para cima? Já? Ixi, meu Deus. Se prepara, viu? Olhamos aquelas pessoas que são, que gostaríamos de ser, que têm o que gostaríamos de ter, que conquistaram o que gostaríamos de conquistar, que têm aparência que gostaríamos de aparentar, que aos nossos olhos são melhores que nós, são mais bem-sucedidos do que nós, e que apontam para nós uma falta, e então desejamos não apenas ter o que essas pessoas têm, ser o que essas pessoas são, mas desejamos mais do que isso. Nós desejamos que elas não tenham o que têm e não sejam o que são. Porque se nós apenas olhássemos as pessoas que consideramos acima de nós e desejássemos chegar lá, essas pessoas poderiam ser para nós fonte legítima de inspiração, não haveria problema nenhum. Poderiam suscitar em nós uma certa legítima ambição. Porque a ambição é legítima. Desejar ser mais, desejar ter mais, desejar mais é legítimo. Ou seja, você deseja mais estudar, é legítimo, para que você tenha um bom futuro, consiga um bom emprego. Amém. Você conhece uma pessoa que é muito estudiosa, você quer imitar essa pessoa, admira essa pessoa por seu próprio bem, para você também ser uma pessoa estudiosa, né, e conseguir um bom emprego no futuro. Quanto aí está tudo bem, nesse sentido. E assim diferencia a ambição de ganância. A ambição é desejar mais. A ganância é desejar mais exclusivamente para si mesmo. A ganância é desejar tudo e não deixar sobrar nada para ninguém. Agora, desejar mais, consideramos ambição. E há uma ambição que é legítima. Nós temos uma ambição aqui na igreja, ganhar todo esse bairro para Jesus. Você diga amém? Glória a Deus, aleluia, é legítimo.
é para o bem. Aliás, se a gente não tiver aqui, não tiver nenhum tipo de ambição, no bom sentido da palavra, né? Para que estamos aqui? Para quê? Só para ficar olhando para a cara do outro, sem nada. Tem que ter alguma coisa para crescer, para fazer alguma coisa. Por exemplo, nós aqui temos uma ambição. Todos nós aqui é para termos essa ambição que eu vou dizer agora. Qual é? É o que a Bíblia manda a gente ter essa ambição. Eu quero ser mais parecido com Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a ambição de todo crente. Ser mais parecido com Cristo. Ficar mais parecido com Ele. E quem é que tem capacidade de criticar essa ambição? Ninguém, que é bíblico, que é bom. Ou seja, eu quero ser mais generoso. Eu quero saber mais da palavra de Deus. Eu quero ter mais discernimento. Eu quero ter mais conhecimento. Eu quero ter mais experiência na vida. Eu quero ter mais prosperidade até, é legítimo. Por quê? Porque você vai casar. Por exemplo, você que vai casar, você quer ter uma prosperidade? Quer ou não quer? Quem vai casar? Claro que quer. Como é que vai ter casa? Né? Claro. Como é que vai pagar as contas? Meu irmão, depois que você casa, a conta nunca mais acaba. Ela aumenta. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Você que é solteiro reclama às vezes, né? Mas quando você casar, você nunca mais vai parar de ter conta. Ela aumenta. Então precisa ter uma prosperidade. Precisa a gente desejar ter um bom emprego, desejar ter um bom negócio, para poder a gente sustentar, educar nossos filhos, colocar no bom colégio. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Então, quando olho alguém que alcançou, alguém que chegou, que conquistou mais do que eu, e este alguém que eu tenho admiração é por mim honrado, estabelece para mim uma fonte de inspiração que me estimula a crescer, então este alguém não é objeto da minha ideia, este alguém é um modelo da minha caminhada pessoal. Por exemplo, eu quando era rapaz, a gente tinha um amigo chamado Fernando, e o Fernando era muito inteligente, glória a Deus, aleluia, muito inteligente. Então o Fernando também conhecia muito sobre conhecimentos gerais, política e tudo. E eu me acheguei mais a ele, fiquei perto dele, porque ele me inspirou a ler mais, a ler jornais. Naquela época tinha uma versão incrível para os comunistas, né? Então tinha jornais que a gente comprava escondido para ler, que a gente pedia escondido à livraria, como é aquele negocinho? A banca de revista. Aí o cara olhava para um lado, para o outro, pegava, entregava a gente ia ler. Aí eu comecei a aprender mais, porque os comunistas mostravam tudo, né? Na época eu não podia dizer tudo, então eu aprendi muito. E eu pegava e ele disse: Fábio, compre o almanaque Abril. Eu comprei, engula ele, ingere esse almanaque. E eu, naquela época eu era mais inteligente, eu sabia as capitais de tudo. Então eu comecei a dizer: não, se eu estou do lado dele, não vamos perder. E foi muito bom para mim, glória a Deus. Eu amava, é um amigo extraordinário. Foi quem me levou para Cristo, também me ajudou, me convidou para ir para Jesus. Então uma inspiração dessa é ótima, né? É um bom amigo. A gente precisa se inspirar em pessoas assim. Amém? Você pergunta: pastor, e a inveja, ela se instala quando? Quando eu vejo alguém aos meus olhos, está acima de mim, eu pergunto. Preste atenção. Se já veio essa pergunta na sua cabeça, já aguenta. Se ele tem, por que eu não posso ter? Se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? Por que ela e não eu? E então eu me esforço, mas chego à conclusão que eu nunca serei o que a pessoa lá é. Eu nunca terei o que ela tem. Eu sou eu, ele é ele. A minha medida é uma medida, a medida da pessoa lá é outra medida. Mas como aquela medida é maior do que a minha medida, e eu quero muito aquela medida e não quero a minha, e olhar para aquela medida que eu considero maior do que a minha, funciona como um dedo apontado para mim constantemente, que eu sou menor, que eu não tenho, que eu não sou capaz,
que eu não sou tão digno, devedor à medida do outro. E conviver com essa diferença oprime as pessoas. A pessoa vive ruim. Já pensou, você vê uma pessoa que quer ter o que a outra pessoa tem e não consegue, como é que fica a cabeça dessa pessoa? Por que a pessoa tem, querendo atingir, querendo essa obsessão, essa loucura, de ter mais do que o outro, de ser mais do que o outro? Isso é uma opressão. A inveja oprime. Então tenho que dar um jeito de acabar com essa diferença. Já que não consigo acabar com a diferença chegando lá, o jeito é acabar essa diferença trazendo este alguém para cá. Vou já explicar como. Então a inveja não é apenas desejar ter o que o outro tem. A inveja é desejar que o outro não tenha nada. Então eu digo: se ele tem, por que eu não posso ter? Se ele tem, por que eu não posso obter isso? Mas no segundo momento eu digo: já que eu não tenho, ele também não terá. Viu como uma coisa vai puxando para outra? E no terceiro momento eu digo: farei tudo para que ele não tenha. Farei tudo para que ela deixe de ter o que tem. E eu me comprometo a destruir o que for necessário esta pessoa para que ela nunca tenha, não tenha mais o que tem. A inveja é o pecado da proximidade, é o pecado entre os pares. Ou seja, mães invejam mães, olham para os filhos da outra e para seu filho e compara. Ah, como eu queria que meu filho fosse igual ao filho de fulana, que estuda muito, que é muito inteligente. O meu não quer nada na vida. Ah, como o filho de ciclano, ah, meu Deus, já trabalha, já passou no vestibular, já está fazendo ajuda no orçamento, e esse meu só dormindo. E começa a invejar de alguma maneira a felicidade dos outros. Profissionais invejam profissionais. Artistas invejam artistas. Porque a inveja nos pega não nos nossos pontos fracos. A inveja nos pega nos pontos fortes. Por exemplo, um cantor inveja um outro cantor. De repente ele canta, o outro canta e o outro canta. Aí chega uma pessoa e diz: ai, como eu ouvi a voz daquela pessoa, linda, que voz maravilhosa. Aí você, já derrubou você todinho. Poxa vida, eu canto também, por que não me elogia também? Aí já começa a ter uma inveja. Então o cantor inveja do cantor, o pastor inveja do pastor, o empresário inveja do outro empresário. Então a inveja, ela é assim, é o pecado entre os pares, aquele que é a proximidade. A gente sempre inveja daqueles que em tese têm o que nós não poderíamos ter. E se está tão ao nosso alcance, ou se esteve e foi o outro que conquistou, aí bate lá no fundo, e a gente tem inveja, e a inveja é própria da proximidade. Por isso que a Bíblia conta histórias de inveja. Por exemplo, Caim e Abel. Em vez de Caim tornar Abel como inspiração para a sua caminhada com Deus, foi o que ele fez. Ele trouxe Abel para seu nível, trouxe Abel para cá e o matou. Os irmãos de José tiveram inveja dele, José do Egito. Ou seja, ele é um dos nossos, nasceu do mesmo pai. Por que Deus escolheu justamente ele e não a nós? Do mesmo lugar, da mesma família. Porque José teve sonhos e não eu? A inveja foi tão grande que tentaram matar o menino e venderam o menino. O rei Saul versus Davi. Saul vê em Davi o que não vê em si mesmo, e ele começa a ter inveja. Quando Davi ia para a guerra, conseguia grandes vitórias, aí as mulheres iam para as ruas com os tamborins, com os pandeiros, dançando, gritando e dizendo:
Saul matou, digamos, 10.000, mas Davi matou 30.000. Aí ele começou a ter inveja de Davi e perseguiu para matar Davi, como nós já sabemos da história. A inveja nos impele a destruir o outro. Já que não tem como chegar lá, a gente faz o outro chegar aqui, nivelar. Você pergunta, pastor, por que a inveja é pecado? É porque é um ato moral, bom ou mal, de acordo com o padrão. E qual é o padrão da gente? O padrão da gente é o amor. O amor é a nossa virtude que nos assemelha a Deus, porque Deus é amor. Desejar o mal ao outro é um ato de desamor. Por isso que ele se torna pecado, além de fazer tantos males. Desejar o fracasso do outro é um ato de desamor. A inveja nos desassemelha de Deus, nos afasta do coração de Deus e nos afasta do outro que é invejado por nós. Santo Agostinho disse certa vez: quem tem inveja de quem canta bem, não ama ao que canta bem. O amor não quer diminuir o outro, é o contrário. O amor quer fazer o outro florescer, crescer. Quanto mais crescer, melhor. É por isso que a Bíblia sempre nos ensina que nós devemos desejar o melhor para o outro, que os outros sejam superiores a nós mesmos, assim que a Bíblia nos ensina. Mas geralmente quando algo está se destacando, a inveja corre nos corredores da igreja. A pessoa fica com inveja. Por que é que o pastor chama mais fulano e não cicrano? Por que é que o pastor está apoiando mais isso e não aquilo? Por que é que o pastor... Aí começa a ver a inveja, o mal se estabelece dentro da casa do Senhor. Aí é inveja, que você não tinha percebido, mas é inveja. Você pergunta, pastor, quais são as consequências da inveja nas nossas vidas? Primeiro, a inveja nos faz viver sempre no lado errado da vida. A inveja nos faz viver sempre no lado errado da vida. Faz a gente ficar sofrendo uma falta, em vez de a gente se alegrar e ter prazer naquilo que a gente já possui, a gente fica oprimido, fica sofrendo. Não quer você dar graças a Deus pelo que já tem, você fica sofrendo pelo que não tem. É igual a pré-ocupação. Nem aconteceu, já está pré-ocupado. Então você não está valorizando o que já tem, você está preocupado, está triste, está atormentado pelo que não tem. Isso não é vida. Então eu tenho algo que, em vez de desfrutar o que eu tenho, fico me consumindo, admirando no outro o que ele tem, eu não tenho. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Olha, não tem nada melhor do que você ficar desprendido dessas coisas, de ficar preocupado em dar satisfação aos outros do que tem, do que não tem, querer fazer uma coisa melhor do que o outro. Sabe, eu sou assim um cara muito desligado desse negócio. Quando eu era transferido de uma igreja para outra, a outra igreja eu não queria mais saber. Deus abençoe, fiz o que tinha que fazer. Eu não queria saber se o outro pastor ia prosperar ou não. Eu estava cuidando da agora, do que eu estou. Minha vida é assim, eu fazia como Jesus. Jesus ia de cidade em cidade, aliás, desceu do céu, se encarnou e virou gente e habitou entre nós. Eu sou assim, se eu estou num lugar, se eu estou em Crato, eu sou Crato. Eu vivo, respiro Crato. Eu não quero saber se o vizinho do outro lado, ou lá de Juazeiro, eu quero saber de nada, eu quero saber ali Crato, minha congregação é em Crato. Se eu estou em Sobral, minha vida era Sobral. Ali a Bethesda Sobral que eu estava lá, e ali era a minha vida. Eu não queria saber se o que o outro fez, o que o outro não fez, o que vai fazer, ou qual a igreja vizinha está prosperando ou não. Eu quero saber, amém. Deus abençoe todo mundo. Eu estou cuidando do que Deus mandou cuidar. Aqui na Manancial, eu estou na Manancial, minha vida é Manancial. Pastor, isso é igreja, eu quero saber que Deus abençoe toda a igreja do Brasil inteiro. Eu estou cuidando do que Deus mandou cuidar. Aí eu vivo bem. Amém, irmão. Glória a Deus, sempre estou motivado. Porque eu tenho satisfação a dar crescimento ou não crescimento a ninguém. Eu tenho satisfação em fazer a vontade de Deus, de caminho, de trabalhar na obra de Deus, não importa como, assim, a forma, mas que contanto que trabalhe para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ministérios da igreja, a gente muda todo ano, né? O seu desafio
Não é derrubar o outro que saiu. Seu desafio é apoiar o... Você saiu, apoiar o que entrou, como nunca, e querer o melhor para o reino de Deus. E nunca dizer assim, eu vou sair, mas também vou querer que o outro faça um péssimo ministério, para que o meu seja o melhor ministério que já aconteceu nessa igreja. Isso não é de Deus. Diga misericórdia. Quem inveja faz isso. Então, eu vivo na falta e não no desfrutar e no prazer. Isso é terrível. Eu vivo do lado errado porque eu vivo desejando ser a outra pessoa em detrimento de ser eu mesmo. É o lado errado da vida. Eu não sou eu mesmo, fico querendo ser o outro. Isso é terrível, irmão. Isso é um tormento. Isso é um suicídio. É o lado errado da vida. Porque em vez de eu desejar, depender, me esforçar na direção de crescer, eu faço é jogar meus esforços na direção de destruir o outro. Por isso que a inveja, as consequências da inveja é isso, é andar do lado errado da vida. Segundo lugar, a inveja nos impede de apreciar o que é digno de ser apreciado. Ou seja, quando isso que é digno de ser apreciado não é nosso, não está em nós, não foi feito por nós, se dane. Eu não fiz, estou nem interessado. Isso acontece demais, sabe, irmão? Se eu não estou dentro, não me ligo. Tanto faz. Entendeu? Agora, se eu estiver envolvido, aí sim, eu faço todo esforço para que a coisa funcionar. De quem é o evento do dia tal? É dos jovens. Está precisando de ajuda? Nem pergunta. Não, os jovens se virem. Eu não estou nem preocupado. Ação social, é um movimento social? Parabéns, pessoal, continue, viu? Façam bem direitinho aí, tá bom? Que depois eu quero ver o resultado quando o pastor falar. Não está nem aí. O interesse deve ser de todos, diga amém. Estrutura metálica, eu estou nem aí, porque aí se vira, pastor. Isso aí é coisa do pastor, se vira aí. Eu quero que esteja o teto aqui, eu dentro e assistindo o culto. Se vire. Não tenho nada a ver com isso. A inveja nos impede de apreciar o que é digno de ser apreciado. Perde a capacidade de enxergar o belo, o bom. Só enxerga o lado ruim das coisas, das pessoas. A inveja tem esse poder de enxergar só o lado ruim das pessoas, só o que fez de errado. Eu já vi que nós, seres humanos, temos esse defeito de ver o lado errado da pessoa e vivenciar aquilo e vegetar naquilo. Dá um maior valor. Por exemplo, se você diz uma palavra que não é para dizer e foi escândalo daquela palavra, a pessoa pegou, mas se você pedir perdão na mesma hora, sabe o que ficou gravado na cabeça da pessoa? Aquela palavra que você disse errado. Pronto, aqui dali que vingou. Você não tem capacidade de perdoar. Olha, um povo mais difícil de perdoar, infelizmente, é o povo de Deus. Sabe tudo sobre perdão, mas não sabe esquecer o que o outro fez. Deixa para lá, passou. Mas não. Eu estava ensinando uma pessoa dessa aqui. Eu disse uma palavra que não é para dizer. Aí a pessoa, pastor, eu disse essa palavra e essa palavra não... A gente está, sei o quê, ficou chateado com essa palavra. Sim, mas eu não pedi perdão. Mas a gente ficou chateado. Cara, eu pedi perdão. Poxa! Na hora de pedir perdão, acabou no gol que eu disse de errado. Mas o problema é que vocês querem ficar na palavra errada, cara. Pelo amor de Deus, isso não é cristianismo. Querem vivenciar o que falou de errado, então mata logo. Tem a Santa Ceia? Crucificação. Faz uma cruz e mata a brasa. Tem gente que mata o outro assim, sabia? Se a pessoa errou, errou. Quem não erra? Você erra ou não erra? Se você pediu perdão, meu irmão, acabou. Não lança no mar do esquecimento, lança no açudão do esquecimento. Joga fora, morreu. A partir de agora que a coisa funciona. Mas tem gente que gosta de ficar no que enganchou. Por isso que não vai para frente. Diga misericórdia. Por isso que tem muita gente mal resolvida nesse planeta, que se alimenta dessas coisas. Glória a Deus, aleluia, não, misericórdia. Terceiro, a inveja rouba o mistério da vida.
As pessoas são o que são, tem o que tem, isso é um mistério. O que isso quer dizer? Ou seja, para você entender melhor, a inveja rouba o mistério da vida. Ou seja, tem gente que nasceu rico e é um mistério, cara. Ela teve sorte, o cara nasceu predestinado mesmo. E tem gente que não entende, ninguém entende. Tem gente que, por exemplo, eu fui predestinado a ser diabético. Eu fui sorteado. O que eu posso fazer? Vou me matar. Você não teve essa bênção, né? Graças a Deus, né? Mas eu tive. Enquanto que tem outro morrendo de saúde. Morrendo de saúde, ó. Gostou, irmão? Né? Morrendo de saúde. Mas é um mistério. As pessoas são o que são, tem o que tem. Isso é um mistério. Elas têm porque Deus deu a elas. Elas têm porque o acaso deu a elas. Sei lá. Elas têm ou deixam de ter, não sabemos bem o porquê, rimou. É um mistério. Achamos que existe uma explicação para as pessoas ser o que são e ter o que têm. E que se descobrirmos o segredo, vamos conseguir ser igual ao outro, ter a mesma coisa que o outro. Por isso que é besteira um cara, um empresário muito rico, um muito bem sucedido, dar uma palestra dizendo como ser rico. É uma loucura. Que o cara chega lá, irmão, eu malhei muito, eu não tinha nada, eu gastava sapato, e hoje eu tenho tudo isso. Sim, quem é que não trabalha? Quem é que não malha aqui só? Você foi abençoado, meu amigo, a ficar rico, e eu continuo com o meu salário. O que é que você pode fazer, né? Eu não vou endoidar por isso. Não existe segredo. Faça isso e vai ser rico. Todo mundo aqui malha, né? Trabalha numa fortaleza dessa. Louco, doidamente. Mas tem um cara que trabalhou também, ficou rico e você não é rico. É um mistério. O rico sábio é aquele que diz o seguinte: no mistério da vida, eu fui contemplado com recursos e serei cobrado por Deus pelos recursos que estão às minhas mãos. É assim que um rico sábio responde. No mistério da vida, o médico diz: neste hospital, eu não sou um paciente na maca, eu tenho um avental branco e serei cobrado por Deus. O que é que eu fiz estando eu com um jaleco branco e não na maca, no corredor cheio de dor? Eu serei cobrado por essa pose que eu estou aqui, por essa posição que eu tenho. Eu serei cobrado. Serei cobrado, isso é um mistério, não tem truque. É um mistério, não tem fórmulas de ficar rico, a não ser você no tráfico e depois ir preso ou morto. Quarto, a inveja é um caminho de alta destruição. Vamos repetir? A inveja é um caminho de autodestruição. Eu prefiro sofrer do que ver você feliz. E mais, a pessoa diz: eu prefiro ver você sofrendo e fazer você sofrer do que ver você feliz. Tem prazer nisso. O invejoso é assim. Você já ouviu gente dizer assim, ó: eu vou infernizar a sua vida? Quem já ouviu, levante a mão. Prefere viver no inferno, arrastar o outro para o inferno, do que deixar o outro ser feliz. Tem gente que é assim. Principalmente quando tem marido que a mulher deixa, ou então o marido que a mulher, sei lá, vice-versa. Aí diz: eu vou acabar com a sua vida, vou fazer um inferno, você nunca mais vai ser feliz. Aí inventa coisa de você, aí sei lá, chantageia, aí isso é uma desgraça. É a história daqueles dois homens, o invejoso e o ganancioso, que encontraram um rei. E o rei olhou para os dois e disse assim: façam-me um pedido, o que você me pedir, vou dar em dobro para o outro. O invejoso falou: rapaz, eu não vou pedir primeiro não, porque se eu pedir primeiro, ele vai ter em dobro, ele vai